Você já parou para pensar que o mundo como o conhecemos hoje poderia ser completamente diferente? Não estou falando de tecnologias futuristas ou viagens no tempo, mas de algo muito mais básico: o mapa do mundo. Sim, aquele que você vê em livros escolares, na internet ou até pendurado na parede da sua sala. Pois é, ele quase foi redesenhado em um momento bem peculiar da história. E acredite, isso não foi apenas uma questão de riscar linhas no papel, mas algo que envolveu geopolítica, ciência e até uma pitada de drama humano. Vamos entender melhor essa história? Tudo começou no final do século XIX, uma época em que o mundo estava obcecado em explorar, conquistar e dividir territórios. Era o auge do colonialismo europeu, e as grandes potências estavam competindo por cada pedaço de terra que encontrassem. Na África, na Ásia, nas Américas, ninguém estava a salvo do grande jogo de conquistar terras. Foi nessa época que surgiram algumas disputas territoriais bem curiosas. Entre elas, a famosa história de como o mapa mundi quase foi redesenhado. Um exemplo incrível aconteceu com o Reino Unido e os Estados Unidos. Lá no norte do Pacífico, existe um arquipélago chamado Ilha San Juan. Hoje, essas ilhas pertencem aos Estados Unidos, mas no século XIX elas eram motivo de briga. Os britânicos e os americanos não conseguiam decidir quem era o dono daquelas ilhas. A situação ficou tão tensa que quase acabou em guerra. Mas o mais engraçado é o motivo dessa confusão: uma batata. Isso mesmo, uma simples batata. Um fazendeiro americano que vivia nas ilhas acabou matando um porco que pertencia a um súdito britânico. E por quê? Porque o porco estava comendo suas batatas. Esse incidente, que ficou conhecido como Guerra do Porco, quase levou os dois países a uma guerra real. Felizmente, o bom senso prevaleceu, e os dois lados decidiram resolver a questão com arbitragem internacional. O mapa não mudou dessa vez, mas foi por pouco. Outro momento marcante aconteceu no início do século XX, mais precisamente na Antártica. Esse continente gelado era, e ainda é, uma das regiões mais misteriosas do planeta. E naquela época, ninguém sabia exatamente quem deveria mandar ali. Vários países começaram a reivindicar pedaços da Antártica, baseando-se em razões que iam desde descobertas científicas até ser o primeiro a chegar lá. Um exemplo interessante foi o que aconteceu com a Noruega e o Reino Unido. Os noruegueses queriam um pedaço chamado Terra da Rainha Maud, enquanto os britânicos queriam praticamente tudo. Mas a coisa mais curiosa foi a tentativa do Chile e da Argentina de reivindicarem pedaços que já eram disputados pelos britânicos. Eles argumentavam que a Antártica estava próxima de seus territórios no extremo sul. E aqui vai a curiosidade: se os mapas da época tivessem sido redesenhados do jeito que os países queriam, hoje veríamos a Antártica dividida como uma fatia de pizza. Cada país teria seu pedaço apontando para o Polo Sul. Não é bizarro imaginar isso? Ah, e sabe o que é ainda mais interessante? Até hoje, a Antártica é uma zona sem soberania oficial. Ela é regida pelo Tratado da Antártica, assinado em 1959, que proíbe atividades militares e protege o continente para pesquisas científicas. Então, pelo menos ali, ninguém pode mudar o mapa tão facilmente. Mas talvez o momento mais dramático de quase redesenho do mapa tenha sido durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes redistribuiu os territórios dos países derrotados. Isso deu origem a novos países, como a Polônia, que voltou a existir após mais de 100 anos de divisão. Foi também quando surgiram fronteiras que, anos mais tarde, se tornariam fontes de conflito, como no Oriente Médio. O famoso Acordo Sykes-Picot, por exemplo, redesenhou o mapa dessa região com base em interesses britânicos e franceses, sem considerar as populações locais. Resultado? Décadas de tensões que continuam até hoje. Já na Segunda Guerra Mundial, o mapa do mundo sofreu um impacto ainda maior. Depois da guerra, várias colônias se tornaram independentes e novos países surgiram. Mas um dos momentos mais emblemáticos foi a criação das Nações Unidas, em 1945. A ONU não só ajudou a mediar disputas territoriais, mas também introduziu um conceito revolucionário. Fronteiras deveriam ser respeitadas, mesmo que houvesse discordâncias. Claro, isso nem sempre foi seguido à risca, mas foi um passo importante para evitar que o mapa fosse redesenhado toda vez que um país decidisse expandir seu território. Agora,
Você deve estar se perguntando: por que isso é tão importante? Bem, o mapa mundi não é apenas uma representação geográfica. Ele também é uma ferramenta de poder. Imagine o mapa como o tabuleiro, onde os países jogam o grande jogo da política internacional. Cada linha, cada fronteira, representa acordos, guerras e decisões que moldaram a história da humanidade. E o mais interessante é que mesmo hoje, em pleno século XXI, o mapa do mundo continua sendo uma fonte de disputas. Pegue, por exemplo, a questão da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, ou as tensões no Mar do Sul da China, onde vários países disputam pequenas ilhas e recifes. Essas disputas mostram que o jogo de redesenhar o mapa ainda está longe de acabar. No final das contas, o que aprendemos com tudo isso? Que o mapa mundi, apesar de parecer fixo, é na verdade um reflexo de mudanças constantes. Ele nos lembra que o mundo está sempre em movimento, seja por questões políticas, econômicas ou sociais. E talvez o mais importante, ele nos mostra que as fronteiras, embora pareçam definitivas, são criações humanas, sujeitas às nossas próprias falhas e ambições. Então, na próxima vez que você olhar para um mapa, lembre-se, ele conta uma história cheia de disputas, negociações e até algumas situações engraçadas como a Guerra do Porco. E quem sabe, no futuro, a gente veja o mapa mudar mais uma vez. Só esperamos que seja de forma pacífica, certo? Gostou dessa viagem pela história dos mapas? Então que tal explorar mais curiosidades como essa? O mundo está cheio de histórias incríveis, e mal podemos esperar para contar mais delas para você. Até a próxima!